Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Com vocês aqui mais uma vez, professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, já falei na última aula, mas não custa nada falar. Sou professor de Direito Administrativo e alguns estatutos, dentre eles o estatuto de vocês. E eu estou na segunda parte desse estatuto aí, vamos tacar fogo nesse trem. Canário, o que você quer falar comigo? Eu vou bater com vocês alguns exemplos, depois a gente volta na leitura. Canário, eu vou te explicar de uma forma diferente. Eu vou te explicar do exemplo para a leitura e não da leitura para o exemplo. Por quê? Porque a leitura tende a ser chata. Então a minha didática é um pouco diferente. Canário, você é o inverso, eu sei. Mas assim, vamos estudar o inverso, você vai entender o que eu estou te falando. Como assim? Vamos lá. Tício. Quem é Tício, Canário? Tício é um nome que cai muito em prova. Cai o nome Tício, cai o nome Mévio e cai o Caio. Ou seja, Tício, Caio e Mévio são as pessoas que mais caem em prova de concurso público. É o famoso trio da maldade. No passado era Tício, Caio e Mévio, Ceprono e Califórnio. Esses dois aqui pararam de cair, morreram de vez, só sobrou Tício, Caio e Mévio. Canário, eu estou brincando, mas é uma explicação realmente desses nomes. Tício é servidor público. Tício é um homem, olha que legal. Eu costumo brincar assim, tá? Eu não quero ser machista nem algo parecido, é só uma mera brincadeira. Tício está trabalhando na administração pública. Eu costumo brincar que todo homem, gente, todo, sem exceção. Até, eu tô brincando, tem exceção. Mas até seus 20 anos, já fez alguma caquinha com alguma mulher? Alguma caquinha? Fez alguma besteira? Magoou uma mulher? Irritou? Fez ou não fez? Fez, Canário. A pergunta que eu te faço é a seguinte. O homem lembra o que ele fez? Claro que não. E a mulher lembra? Pro resto da vida. Como assim a mulher lembra pro resto da vida? Eu digo que a mulher tem um HD que está agarrado debaixo da mama, ou seja, que não formata nunca. Aquele HD ali tem todas as informações da vida. A mulher lembra o dia, ou seja, lembra o horário, lembra se estava com a unha feita, a mulher lembra de tudo. Isso não é de Deus, não. Isso é memória absurda. Mas vem comigo, você tá rindo? Eu sei, você que a mulher tá rindo. O que você quer chegar, Canário? Eu quero chegar com vocês em estatuto. Neste exemplo. Tício, ó. Fez merda com a mulher, sumiu, nunca mais viu a mulher, terminou o namoro, enfim, largou, nunca mais ele viu. Nunca mais teve contato. Que maneiro, olha que legal. Tício já é servidor público na administração pública. 20 anos depois, raciocina junto comigo, 20 anos depois, Tício, servidor público, cai o quê, Canário? Cai num processo administrativo disciplinar. E Canário, você falou que o processo administrativo pode gerar a perda do cargo, pode gerar a famosa demissão. Que legal, foi por isso que eu tive que falar na aula 1. Que maneiro, então vem raciocinando comigo. Só que, Canário, quando o Tício vai olhar na comissão do PAD, quem tá a raiz dele? Aquela lá de 20 anos atrás. Tício olha pra mulher, a mulher pintou o cabelo. Tício olha, ué, quem é você? Nem lembra, gente. Pintou o cabelo é outra pessoa. Tô brincando, tá, gente? Mas enfim, Tício não lembra. A mulher lembra, gente? O resto da vida. Junto com ela, tá ela e a prima dela. Pronto. Ferrou de vez. Todo dia que ela chega, ela fala assim, ó, bom dia, oriento pela demissão, bom dia, oriento pela demissão. E aí passou o prazo total do PAD. Resultado do PAD, demissão. Tício foi demitido. Tício já é um servidor estável, foi demitido. Claro, mas ele caiu no PAD. Podia receber outra penalidade? Pode, ela não quis nem saber, já ganhou demissão. A pergunta que eu te faço, ele pode entrar com uma sentença judicial? Tício, pode ou não pode? Pode, Canário. Ele entra com uma sentença judicial. Lá na sentença judicial, um juiz verificou que ele até fez uma caquinha, mas não foi suficiente para demissão. Foi suficiente, de repente, para uma suspensão. Canário, por aquele fato, o juiz o absolveu. Canário, só toma cuidado aqui, eu vou aprofundar. Por que eu vou aprofundar? Você vai entender o que eu estou te aprofundando lá no final do estatuto. Sério, sim. E esse estatuto ele é ligado ao Código de Normas. Canário, então você está me afirmando que a 1477, beleza? Ou seja, a 14277 com a 16024 também, sim, tem uma ligação? Sim. Beleza? Essas duas leis eu vou trabalhar com vocês, que o meu estatuto, o teu Código de Organização. E o da Corregedoria também, no futuro. Mas vem comigo. O que eu quero falar com vocês é, Tício foi absolvido. Toma cuidado aqui. Toda absolvição na sentença judicial vincula a esfera administrativa? Não. Calma. Tício foi absolvido por falta de prova. Absolve ele lá? Não. Eu não tenho prova para condenar na esfera penal. Mas eu também não estou dizendo em momento nenhum que na esfera administrativa você foi inocente. Pacífico. Caraca, Canário, você está pegando pesado. Tô pegando pesado, mas é que eu quero preparar você para acertar o X e me chamar para o teu churrasco. Então vem comigo. Tício foi absolvido por negativa de autoria ou inexistência de um fato. Meu Deus, vem ele com um nome difícil. Negativa de autoria. Não foi ele o autor. Ou seja, até houve a caquinha, mas eu tenho certeza que não foi ele, pois houve uma negativa de autoria. Você está junto comigo? Canário, inexistência do fato. Nem o fato ocorreu, ou seja, o fato não existe. Se ele foi absolvido por negativa de autoria, inexistência do fato, é legal ele ficar ali? Pô, não, Canário, é demais.
Quer ver? É bem bobo aqui. Quanto tempo dura um PAD, canário? Um PAD ordinário. A gente vai falar lá na lei, ele está escrito 120 dias, prorrogável por mais 60. Não preciso gravar isso, não. Vou voltar no PAD lá. Quanto tempo você acha que dura uma sentença judicial? 120 anos úteis. Estou brincando, tá, gente? Mas vamos dizer que uma sentença judicial durou aqui 3 anos. Quando o cara foi demitido aqui no PAD, quanto que ele está recebendo depois que ele foi demitido? Canário, eu estou numa empresa e o chefe da empresa me demitiu. Quanto que você recebe? Por mês, já ali, certinho. Claro, não recebo. Ou seja, se você não recebe, porque você perdeu o vínculo. Maneiro. Então você na demissão também? Sim, só que a demissão é punição. Show. Canário, lá 3 anos depois, o juiz disse que não houve o fato. Ou que houve o fato, mas não foi eu o autor. Eu volto ou não volto? Volto, canário. Para o Estado tem que voltar. Show de bola. Eu era o integrante dos quadros do Estado? Sim, galera, você integrava os quadros do Estado. Tício integrava os quadros do Estado. Daí o juiz fala assim, então coloca um prefixo de repetição na frente, o re. Como assim? Já ouviram falar na palavra refazer? Significa fazer novamente. Repor. Ou seja, canário, por aquilo que já estava novamente. Ou seja, então o re dá uma ideia de repetição. Legal. Se o re me dá uma ideia de repetição, ele surge reintegração. Então integra o cara novamente. Daí surge o nome da reintegração. Você está comigo até aqui? Maneiro. Então, reintegração, cara, é colocar o cara novamente, fazer o cara ser novamente um integrante dos quadros do Estado? Sim, o nome do prefixo é esse. Ou seja, o nome é este, reintegração. É a volta do servidor ao cargo anteriormente ocupado, quando ocorre por decisão administrativa ou judicial. Beleza? A pergunta que eu te faço, 3 anos depois que ele foi reintegrado no meu exemplo, cara, pode ser mais tempo? Infelizmente, a gente sabe como é que é a nossa justiça, não precisa nem falar. Mas já houve situações de mais tempo. Esses 3 anos ele recebe quanto? Quanto ele recebe nesses 3 anos? Fala comigo. Nada, canário. Nada. Mas olha que legal. Quando ele volta, canário, é justo? Ele agora é inocente. É justo ele ficar sem receber? Pô, não é não, canário. Ele ficou 3 anos sem receber. Pô, mó injustiça com o cara. Ou seja, então vem comigo. Raciocina junto comigo. Então quando ele volta, canário, ele volta recebendo tudo. Olha o bolso, ó. Olha o bolso, como é que volta? Sorrindo. Eu costumo brincar que o bolso volta sorrindo. Volta sorrindo por quê, caralho? Porque a reintegração gera indenização. Você está comigo até aqui? Ou seja, caralho, ele vai ser indenizado? Sim, porque não é justo ele tomar aquele prejuízo de 3 anos sem receber. Então, caralho, ele não trabalhou, eu sei, mas ele não trabalhou porque o Estado errou. Não foi porque ele errou, porque lá na frente ele foi absolvido. Tá junto comigo? Mas continua. Então ele volta, canário. A pergunta que eu te faço é só uma. Você acha que vai ter alguém na cadeira dele? São 3 anos depois. Você acha que vai ter alguém na cadeira dele? Pô, canário, não tem dúvida. Se você for ao banheiro, alguém senta na tua cadeira para trabalhar. Ou seja, imagina 3 anos depois. O serviço público não vai parar. Maneiro. A pessoa que estava na cadeira dele, entende o raciocínio maneiro comigo? Imagina eu, se coloca no lugar do Tício, sair do Estado, por erro do Estado. Tô voltando feliz, porque agora eu tenho cargo. Tá, tô voltando feliz. Mas, cara, agora eu tô com dinheiro também. Imagina 3 anos sendo recebido de uma vez só. Então, se eu tô com dinheiro, eu tô com marra. O brasileiro é marrento quando tá com dinheiro, né? Olha que legal, raciocínio, eu tô brincando com vocês, mas o meu exemplo vai vir no seu ouvido no dia da prova pra você marcar o X. Ou seja, então eu venho, pô, canário, ele vai voltar, mas ele vai voltar com marra. Se ele volta com marra, olha o peito, olha o peito. Eu tô brincando, mas isso aqui você nunca mais vai esquecer. Vai ter alguém na cadeira dele, não vai? Se ele tá com dinheiro ou com cargo, e tá com marra, como é que ele tira a pessoa? No bico, ele dá um chute e joga a pessoa no chão. Tô brincando, mas é real. E por que ele dá um bico e joga a pessoa no chão? A pessoa que estava na cadeira dele sai e ele senta. Então vem comigo. O reintegrado ganha indenização? Sim, porque ele tá com marra. O reintegrado volta para qualquer cargo? Não, ele volta para o cargo anteriormente ocupado. Beleza? É por isso que eu estou exemplificando. Então continua. Caramba, então o reintegrado, ele faz o cara voltar? Sim. Ele volta com indenização? Sim. Volta para o carro anteriormente ocupado? Sim. Cara, e o cara caiu no chão? Calma que daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas por enquanto na reintegração é a volta do funcionário ao cargo anteriormente ocupado? Ou seja, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens? Sim, é assim que está escrito na tua lei. Ou seja, caralho, então, se você ler a lei, é dessa forma? Sim, só que eu exemplifiquei, eu te expliquei de uma forma diferente. Até aqui você ainda está junto comigo? Que legal, continua. Caralho, vamos lá. Ainda tem mais coisa para falar? A gente nem começou a queimar a gordura ainda. Por quê, canário? Porque eu vou te fazer a segunda pergunta. E o cara que tá no chão? Ih, aí, ferrou. Canário, o cara que tá no chão, a pergunta que eu te faço: fica no chão?
Eu te pergunto, é problema do Tício ou do Estado, o cara que está no chão? Isso, do Estado. Porque o Tício sentou na cadeira dele e resolveu o problema dele, não foi? O Estado pega aquele cara que está no chão, levanta e faz a seguinte pergunta: você é estável? Se o cara fizer assim, ó, sim, o Estado tem que abraçar. Se ele pergunta, você é estável? O Estado fala, não. O Estado vira aquele cara de costas, dá um chute, pá, e ele volta para onde, cara? Ele volta para o LAC, concursos, para estudar para novo concurso público. Ou seja, vem no raciocínio maneiro comigo. Eu tô brincando, mas é real. Então vem no raciocínio. Para a sua prova, tá? Para o fantástico mundo de prova, isso acontece. Na prática, canário, ele é um terceiro de boa-fé. Terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado por erros do Estado. Sim, na prática, o Estado puxa uma cadeira e coloca você como excedente. Mas para a sua prova, se cair, se ele não for estável, ele será exonerado. E se ele for estável, colocado em outro cargo, ou seja, qual é o nome disso que a gente vai falar agora? O colocado em outro cargo vai ser aproveitado em outro cargo, ou se não tiver outra cadeira, ele é posto em disponibilidade. Vou copiar, calma, eu ainda não falei. Por enquanto eu só falei com vocês de reintegração. É a volta do funcionário ao cargo anteriormente ocupado. Ou seja, canário, e ocorre por decisão administrativa ou judicial. A reintegração gera indenização. Show de bola? Aí uma coisa que eu quero que você coloque, você vai gravar essa frase aí e vai colocar: nem toda sentença judicial vincula a esfera administrativa. Ou seja, canário, não. Qual sentença judicial que vincula a esfera administrativa? Por negativa de autoria ou inexistência do fato? Meu Deus! Você coloca assim, então, nem toda sentença judicial vincula a esfera administrativa. Aí você bota a perguntinha, qual sentença vincula? Aí você coloca por negativa de autoria ou inexistência do fato. Show? Que lindo. Canário, beleza. Eu digitei 2 vezes para você voltar, pausar e transcrever isso no seu caderno. Ou seja, então nem em toda sentença? Não, nem toda sentença. Até aqui você tá junto comigo? Legal. Taca fogo, canário. Canário, palácio do PAD. Eu vou voltar no PAD lá na frente, é por isso que eu tô batendo, só jogando essa informação. Então por que você tá jogando se você vai falar lá na frente? A informação repetida várias vezes se torna-se fixa na nossa mente. Então algumas coisas lá da frente eu vou só jogar para você escutar. Quando você escutar novamente, você já fixou aquela informação na cabeça, porque é a segunda vez, a terceira vez ou a quarta vez, o que for. Ou seja, a tendência é repetição. Então vem comigo numa ideia legal. Olha o que ele diz aqui, ó. Daqui a pouco eu falo de você, eu quero falar desse aqui, ó. Reintegração é o retorno do funcionário ao exercício das atribuições de seu cargo ou de cargo resultante de sua transformação. Ocorre o quê? Quando invalidada a demissão por decisão administrativa ou judicial. Caraca, isso é reintegração. Transitada em julgado, a decisão definitiva será expedido o decreto de reintegração no prazo máximo de 30 dias. Ou seja, saiu aquele transitor em julgado, o juiz disse que ele volta, ele tem um prazo de um decreto de reintegração. De qual prazo máximo? 30 dias. Pode ser 1, 2, pode. Prazo máximo é de 30 dias. Legal? Então, canário, isso é reintegração? Perfeito. Mas tu tem mais coisa para falar ainda? Tenho muita coisa para falar com vocês. Então eu bati fora de ordem no seu estatuto para poder ficar mais didático. Cadê a recondução? Deixa eu achar aqui. Acho que estava ali embaixo. Isso. Recondução. Aí ocorre recondução. O retorno do funcionário ao cargo anteriormente ocupado. Meu Deus, fritou. Calma. Lembra do reintegrado? Reintegrado. Para você não esquecer. Reintegração. Ele volta por sentença judicial ou volta por decisão. Legal. E a reintegração gera indenização, pacífico. Aí o cara que estava na cadeira, canário, show de bola. O cara que estava na cadeira, minha avó costuma chamar de um nome. Como assim, canário? Aqui no Rio de Janeiro, tá? Isso é linguagem do Rio de Janeiro. Isso aí no Paraná não fala assim, me entenda, não é por mal. Como assim? O cara que está na área errada no lugar errado. Quando tua avó, tua mãe falava assim, ó, não se mistura com fulano não, fulano tá falando besteira, vão te confundir, deixa de ser otário, tudo acontece com quem é otário, quem tá perto. Ela estava com medo de você ser o bucha. Ou seja, canário, como assim bucha? Bucha no Rio de Janeiro é o cara que tá na hora errada e no lugar errado. E diz pra mim, o cara que estava sentado naquela cadeira, que o cara voltou da reintegração, qual o nome dele, canário? É bucha. Ou seja, ele está na hora errada no lugar errado. Show de bola, ele estava nesta cadeira. Aí, canário, voltou alguém através da reintegração. Se ele tiver um outro cargo, canário, ou seja, se ele já é estável em outra cadeira, show de bola, se ele já era estável em outra cadeira, ele volta a conduzir a cadeira que ele conduzia, canário? Sim, ele pode voltar a conduzir. Se ele pode voltar a conduzir a cadeira que ele conduzia, ele pode ser
reconduzido. Ah, então recondução é a volta à cadeira anteriormente ocupada? Sim. Ó, reintegração é por decisão administrativa. Recondução ocorre quando, canário? Recondução ocorre através da volta do reintegrado. Caraca, então através da volta do reintegrado, ocorre a recondução. E a recondução também ocorre por quê? Por inabilitação em estágio probatório. Não entendi nada. Calma, respira, vem comigo. Eu vou te explicar aqui como, canário. O cara está no cargo de técnico judiciário. Faz prova para analista. Canário, ele já é estável aqui. Ele tem 5 anos, por exemplo. Com 3 ele já é estável, já passou pelo estágio probatório. Tem sangue do Estado correndo na veia dele? Sim. Aí ele sai daqui e faz prova para analista. Chega lá em analista, canário, ele vai fazer novo estágio probatório. Lembra que é diferente? Que maneiro. E ali, canário, eu vou verificar um novo estágio. Se ele não passar, se ele não cumprir os requisitos do estágio probatório, quais são os requisitos? Isso, fala comigo. A dica para o resto da vida: assiduidade, disciplina, ou seja, responsabilidade, capacidade capacidade e responsabilidade. Ou seja, canário, essa é a dica para o resto da vida? Sim. Mas vem comigo. Quando você traz comigo, ele vai lá na analista. Ele não começa com não comparecer, ele começa a descumprir, ele começa a ser inascido. Um dos requisitos é a assiduidade. Ele começa a não comparecer. Ele pode não ser aprovado no estágio? Pode. E o estágio probatório é feito quanto tempo? Isso, diz para mim isso, 6 meses antes. Que lindo. Eu quero que você... Eu estou puxando da sua memória, estou resgatando a sua memória. Então aqui, canário, 6 meses antes ele vai ser avaliado. Quando chegar lá no 3º ano, ele não passa. E aí, canário, ele pode ser analista? Não, canário, ele não passou no estágio probatório, não pode. Ele não passou na avaliação de desempenho, ele não pode. Aí faz o quê? Ah, manda aquele cara para onde ele veio. De onde ele veio. E ele veio de onde? Canário, ele veio de outra cadeira. Então, canário, reconduz ele para o cargo anteriormente ocupado, daí ocorre a recondução. Então, a recondução é voltar o funcionário ao cargo anteriormente ocupado. Só que toma cuidado, a reintegração ocorre quando ele foi demitido. Então, ocorre por decisão administrativa judicial, legal? Isso é reintegração. Reintegração gera indenização. E recondução, canário? Recondução, ele não foi demitido. Simplesmente voltou alguém para a cadeira que ele está, ou seja, voltou alguém através da reintegração, ou ele foi inabilitado em estágio probatório. Ou seja, canário, ele não passou para outra cadeira e estaria voltando. Daí ocorre a recondução. E lembre-se, a recondução não gera indenização. Não, canário, não. A recondução, não. O que eu tenho que gravar? Qual a única forma que gera indenização, canário? A reintegração. Pois a recondução diz assim, ó. Recondução é o retorno do funcionário ao cargo anteriormente ocupado. Decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou seja, fazendo outro cargo. E a reintegração do anterior ocupante. Ou seja, canário, ou um ou outro. Essas duas formas ocorre a recondução? Sim. Então você está comigo até aqui? Recondução é diferente de reintegração? Muito diferente. Pacífico até presente data? Maneiro. Canário, tu tem mais coisa para falar? Opa, claro que eu tenho. Imagina isso aqui, gente. Surge um negócio chamado de disponibilidade. Ixi, vem ele com o nome difícil. Não vou não. O cara tá lá trabalhando, ó. Feliz da vida. Quando o seu cargo acaba? Como assim acaba, canário? Quer ver um cargo bobo que acabou? Nível estadual? Enfim, federal. Mas na verdade estadual a gente trabalha mais essa ideia. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existia antigamente um concurso. O concurso era para quê, canário? Para carcereiro da Polícia Civil. Carcereiro da Polícia Civil. Eles ficavam na sede da que a gente chama aqui de Polinter. Canário, o preso ficava nessa sede da polícia, isso. Só que, na verdade, o Código de Processo Penal, ele mudou. E ele traz que o preso não pode ficar mais na mão da polícia. O preso tem que ser mandado para o estabelecimento prisional. Ou seja, canário, em até 24 horas. Que lindo, isso é processo penal. É outra matéria, não é matéria minha. Não dou processo penal. Mas vem numa ideia legal. Se o preso tem que ser mandado para lá, canário, como é que eu vou ter um cargo de um cara que cuida de preso, que o preso não pode mais ser cuidado por ele? E faz sentido. Aí houve o quê, canário? Houve que esse cargo dele, a cadeira
de carcereiro de polícia civil foi declarado extinto ou desnecessário. Ou seja, canário, e os caras que fizeram concurso para aquele cargo? Canário, se tem um cara compatível, um cargo compatível, uma cadeira compatível, eu vou lá e aproveito ele na cadeira compatível. Mas e se não tem? Canário, se não tem, a lei vai falar que coloca ele em disponibilidade. Canário, não marca, não copia ainda, olha para mim. Por quê? Preste atenção aqui, ó. O funcionário será posto em disponibilidade quando extinto seu cargo ou declarada a desnecessidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ou seja, ele é colocado em disponibilidade. Disponibilidade não é nem uma forma de provimento e nem uma forma de vacância. O que é disponibilidade? A lei vai dizer que é uma forma, ou seja, de inatividade. Eu vou costumar brincar, eu costumo chamar de o ato de ficar à toa. Como assim o ato de ficar à toa? A mãe tem 2 filhos. Um filho está varrendo a casa, ó. Que maneiro. O outro está com tênis em cima do sofá, do jeito que a mãe é apaixonada. A pergunta que eu te faço é a seguinte. A mãe tem que comprar um negócio na rua, está com dinheiro na mão. Ela vai pedir para o que está varrendo a casa ou para o que está sentado, canário? Pô, ela vai pedir para o cara que está sentado. Porque o cara que está sentado está trabalhando? Não, ele está à toa. Aí ela vai pegar o cara, ó, você que está à toa. Ó, você que está à toa, você que está em disponibilidade, aproveita e faz um negócio para mim. Quando ela fala aproveita e faz um negócio para mim, surge o Instituto do Aproveitamento. Então, o aproveitamento, canário, é a volta do cara que estava à toa. O cara que estava à toa era o funcionário que o cargo dele acabou. O cargo dele ou foi declarado extinto ou desnecessário. Lembrando que nesta aula eu estou falando de formas de provimento. E eu estou batendo uma por uma. E disponibilidade é forma de provimento? Não. É forma de vacância? Também não. Por que você teve que falar, então? Olá, meus amigos, minhas amigas, você aí que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós aqui do Lá Concurso vamos ajudar na sua caminhada. Nós preparamos um super curso online, 100% online, um curso muito competitivo, com professores top de linha, como você assistiu essa pequena aula aí, a pequena demonstração da aula do professor. Olha só, nosso curso super competitivo 2017, atenção, custa apenas 10 mensalidades de R$25, ok? 10 mensalidades de R$25. Hoje, nós temos mais de 200 horas de videoaulas para você. Que eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso personal coach, você vai chegar lá e conte conosco. Forte abraço, fica com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau. Clique lá.